sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Antissociais. Eu sou a Vanessa Amaral e hoje estamos na minha casa, ao contrário dos últimos episódios em que estivemos na Dois Corvos, mas tudo isto aconteceu por uma boa causa, porque de outra forma não conseguia ter cá a Diana Duarte, que é a convidada de hoje do podcast. Até parece que sou assim tão importante para me receberes em tua casa. Podes crer, estás na minha casa, Diana Duarte, e obrigada por teres vindo cá. Obrigada por me convidares. Porque, pronto, eu só estou a convidar as pessoas que eu acho que são mesmo relevantes para este novo universo da comunicação e do digital, portanto, obrigada mesmo, from my heart. E obrigada por teres lembrado de mim. E vamos já dar um kickstart nisto, porque quero mesmo que as pessoas saibam quem é a Diana Duarte neste contexto e o que é que tu estás a trazer à vida das pessoas como jornalista e como criadora de conteúdo. Portanto, conta-nos quem é que tu és, de onde é que tu vens, o que é que tu estudaste e o que é que as pessoas precisam de fazer para um dia serem uma Diana Duarte. Epá, isso é muitas perguntas. Quem é tudo. que eu sou? Isso é uma questão quase filosófica. Quem é que eu sou? Oh, my God. Então, eu sou jornalista desde os 21, ou seja, sou jornalista há 7 anos. Nasci em Coimbra, fui bebé para Leiria. Toda a gente pensa que tu és de Cascais. Pois é! Acho que em Leiria as pessoas falam a cantar e é por aí. O meu sotaque é mais leiriense. Ok. Vivi em Leiria até aos 18, quando fui estudar para Lisboa e comecei por estudar Direito. Não fazia a mínima ideia que tu tinhas começado por estudar Direito. Estive em Direito, é verdade. Louca, porquê? Estava no segundo ano. Foste enganada. Não, porque diziam-me que para seguir jornalismo era mais interessante seguires um curso com mais conteúdo. Imagina, intelectual, vá. Porque, Ok. só que na altura eu estava muito indecisa. A advocacia não me dizia muito, mas magistratura e jornalismo. Só que no segundo ano comecei a perceber que aquilo era matéria a mais para quem ambicionava ser jornalista e é um curso muito... Eu tirei na Clássica, que é uma universidade muito absorvente, e apercebi-me que para seres boa naquilo não tinhas muito mais vida além daquilo. Na Clássica... E isso era um problema para ti? Não teres vida? Não poderes ler coisas fora do direito ou teres uma vida social fora do direito. Minha mãe chegou a dizer-me que as pessoas têm de ter um pé na faculdade e um pé na vida, e tu neste momento estás com os dois pés na faculdade, isso não é muito saudável, e quando a tua própria mãe a dizer-te isso, tu percebes, ok, se calhar Há qualquer coisa que não está bem. Sim, e eu estava numa aula de teoria das obrigações e descobri que havia uma terceira fase nesse ano, porque até então eu achava que só havia a primeira fase e a segunda, e comecei a olhar para cursos de jornalismo. E na altura fui pesquisar um curso que nunca tinha pesquisado, da Escola Superior de Comunicação Social. Acho que poderia ter algum tipo de complexo com o Politécnico. Nunca tinha visto aquele curso. Toda a gente tem complexos, ou tinha, pelo menos na minha altura também. Mas quando vi aquele currículo muito mais colorido do que direito, e percebi-me que se calhar posso fazer isto, e posso escrever, e posso ler, e posso ir ao cinema, e posso começar a ter uma vida cultural, e decidi mudar, entrei e nunca me arrependi. Mas também não me arrependo de ter ido para direito primeiro, porque também aprendi muito. Só te arrependes daquilo que não fazes? Não sei, nunca pensei muito sobre isso, mas isto em particular, não acho que quando dizem, perdeste um ano, não perdi. Eu acho que ganhei um ano em experimentar e fechei aquela hipótese. Ainda bem. Pronto, não era para ti, não era para mim. Mas deu-te qualquer coisa para... coisas, sim. É um curso muito enriquecedor. Eu, se tivesse tempo, se calhar terminaria o curso um dia. A sério? Tu louca? Não sei, eu conheço muito poucos advogados. Está código. Conheço muito poucos advogados e os que eu conheço, portanto, a parafusadela lá dentro também já está assim no outro nível. Mas são pessoas extremamente interessantes. Um beijinho aos meus amigos advogados. Falando do nosso contexto, porque nós já trabalhámos juntas várias vezes, tu lembras de quando é que a gente se conheceu? Se foi online ou foi offline? Eu conheci-te na SAP, não foi? Na Fontes Pereira de Mel, não foi? Foi. Então foi pessoalmente. Sim, foi pessoalmente. Foi, acho que sim. Foi quando vocês começaram pioneiríssimos a Vorten a fazer lives para o YouTube, e tu és uma das idiotas no bom sentido, pessoa que tem ideias. Sou eu. Desses conteúdos para o YouTube da Vorten. Ok, então foi esse o contexto, porque tinha ideia que nós já tínhamos falado primeiro antes de não, foi na sala antiga da SAP. Ok, porque sabes quem que me falou de ti? Foi um ex-colega teu da ESC, o Ruben Pardal. Ok. O Pardalito. Que é da tua equipa, não é? Não é da minha equipa, mas é meu colega no marketing da Vorten. Portanto, ele disse, tens Andamos que todos ligados. Andamos todos ligados, e depois vamos a ver, isto é tudo meio muito pequeno. Ele falou-me de ti, ele disse, tens que ver aquilo que a Diana Duarte está a fazer no Instagram da SIC Notícias. Foi por aí, no Instagram. Foi por aí.
E eu passei ali umas semanas a ver e tal. Isso aqui, tipo, uau, isto pode ser super interessante para o que nós queremos fazer. E foi aí que falei contigo e aconteceu. Foi o primeiro live de tecnologia que nós fizemos, acho eu, assim, com... Sim, acompanhámos o evento da Samsung. Acho que foi o primeiro. O da Samsung ou foi da iPhone? Não sei, mas foi um deles, foi Foi um daqueles dos no final do seguidos. ano. No final do ano. E o que é que tu achas desse formato assim? E o que é que tu achas, acima de tudo, das marcas começarem a Eu acho que diversificar? quando aceitei fazer esse trabalho convosco, achei que era muito inovador, achei que poderia ser feito por um grupo, por uma televisão. Acompanhar aquele evento e contar quais foram as novidades, porque é um evento, vocês veem os números, não é? Que é acompanhado mundialmente e cada vez tem mais público. E acho que é um serviço interessante, porque há cada vez mais relações, não assim tantas, mas com jornalistas de tecnologia. Por exemplo, no Observador temos uma parte de tecnologia. Eu acho que é muito importante cobrir isso, porque há mesmo público e vai continuar a haver, não há outra forma. Por isso eu acho que, e na altura dei os parabéns à Vorten por se anteciparem nesse campo. Mais ninguém fez ainda. Mas onde lá chegar também. Sim, vamos. Acho É que não há volta a dar, acho que É o caminho inevitável. aponta para aí. E falando um bocadinho da SIC Notícias, porque foi lá, pelo menos foi lá, que eu te conheci e o teu trabalho, e pronto, foi lá que tu revolucionaste as redes deles, não é? Com a tua forma jovem e disruptiva de dar as notícias, não é? No Instagram. Portanto, houve um crescimento gigantesco para os 160k em menos de um ano, se não estou em erro, da audiência. Onde é que tu te inspiraste para criar aquele formato de notícias em vertical, não é? Sim. Para o Instagram? Eu deram uma página, a página já estava criada, mas não tinha nada, não tinha conteúdo. Então o meu objetivo é, eu vou fazer um noticiário, queria fazer um noticiário em vídeo, mas isto não tem seguidores, por isso vou fazer isto para quem? A minha estratégia foi começar por ter pelo menos 100 seguidores por dia com conteúdos, imagina, por fotografias. Isso era um objetivo teu? Sim, 100 seguidores por dia? 100 seguidores por dia. Com uma marca como assim Notícias não foi muito difícil, porque Sim. tem credibilidade, não é? Mesmo assim é hercúleo fazer crescer uma página no Instagram, não é uma coisa propriamente fácil de conseguir. Mas ao mesmo tempo eu não usava muito o Instagram, eu era muito do Facebook. Mas percebia, e insisti muito com a SIC para irmos para o Instagram, percebia que havia um público ali. Eu na altura ainda fazia o Snapchat, o Snap Expresso, não tem tanta agilidade como o Instagram, é muito vídeos feitos no momento, não dá para editar como o Instagram dá. Publicar coisas editadas à parte. E a audiência também é mais pequena, não é? Sim, e mais jovem, mesmo jovem, porque o Instagram é jovem, mas tens todas as faixas etárias ali. Sim. E eu lembro-me nessa fase em que estava a fazer com que a página crescesse, para depois então ter um noticiário em vídeo, fui ver o que é que se estava a fazer. Em Portugal, nada, não se estava a fazer nada, nem se está a fazer nada neste momento, não sei como, não percebo, é difícil perceber. Mesmo, acho que é uma questão de tempo, não sei quanto tempo, mas fui olhando para o Brasil e os Estados Unidos, que acho que são exemplares. E gostei muito de um formato que estava a ser feito no Estadão, com um jornalista com quem eu fiquei amiga virtualmente, até pensámos em fazer uma parceria, porque é outra das coisas que eu acho que os mídias em Portugal não estão a perceber, que é o público brasileiro. Que é super importante para o digital de qualquer órgão de comunicação social, porque eles de facto têm interesse no nosso país. Sério? E eu avaliei isso pelas mensagens que eu recebia de brasileiros e surpreendentemente percebem o que eu estava a dizer com o meu sotaque em português, de Leiria e não de Cascais, percebem, por isso há público ali a chegar e que conta para os números no digital, não é? Ou seja, inspirei-me nesse formato do Estadão, que era um noticiário em que eram duas pessoas a apresentar e também tinha muito vídeo editado, também muito nativo. Não havia aqueles, como eu também era muito nativa, não havia grafismos feitos à parte, era tudo com o lettering do Instagram. Claro. Depois havia o The Guardian, também fazem coisas muito interessantes no Instagram, até já ganharam prémios. Eles têm um formato muito engraçado que é o Fake or For Real, que sai à sexta-feira, com o meu jornalista, em que eles falam de uma notícia, dão-te uma história, contam-te e tu na story seguinte dizes se é verdade ou mentira. Ok, fazem-te um pequeno questionário. Sim, e depois eles têm tipo um cartaz, se for verdade está assim um certinho, se for fake é um cocó, o emoji. O emoji do cocó. E depois contam-te a história verdadeira. Eu acho que esse foi esse formato deles que ganhou um prémio de jornalismo digital. Depois há um muito interessante que é o Stay Tuned da NBC, que é um noticiário em 2 minutos, que era o que eu fazia uma coisa parecida para o Facebook da SIC Notícias, mas também pensado para Story. É um formato que migrou do Snapchat para o Instagram e que cresceu bastante. Foi lançado mais ou menos na altura em que eu lancei o Instagram da SIC Notícias e neste momento já deve ter bastante mais seguidores do que na altura tinha 1000. E é uma coisa muito bem feita, mas é muito
é profissionalíssima, é feita em estúdio, é com jornalistas tipo... Todo um aparato. Sim, são para aí 3 ou 4 que vão rodando e tem grafismos, para mim só peca por ser demasiado rápido. É tão inovador que até chega a ser demais. Há muitos grafismos a passar, tu não tens tempo a absorver tudo e porque estás a contar muitas histórias em 2 minutos. Eu acho que peca por ser muito rápido, mas acho que é das coisas mais inovadoras que estão a ser feitas em termos de noticiário no Instagram. O que eu fiz foi pegar nisso tudo e criar, adaptar, imagina, havia alguns problemas no sentido de a SIC e a CMTV, a TVI às vezes começam muito por crime, não é? E eu tinha um pouco essa preocupação de, ok, eu quero representar o meu canal, eu quero dar as notícias que estão a ser dadas no meu canal, mas há notícias que eu não quero dar aqui porque acho que não estou a acrescentar assim tanto. Já estavas a segmentar a coisa, não é? Sim, para imagina, se há um crime, o se é o crime é o mais falado do dia, eu se calhar não vou abrir com o crime. Ou seja, eu tinha um grande poder de autocoordenar-me e de liberdade. Estavas por tua conta, porque também... Eu é que decidia o que é que seria mais importante ali. E fui experimentando. Imagina, quando era uma coisa... Eu gosto muito de falar de política. Ninguém tinha percebido. E não fujo esses assuntos e eu acho que é possível falar sobre eles de forma interessante. Imagina, se um destaque do dia fosse Mário Centeno, eu não ia abdicar disso. Eu ia falar de Mário Centeno, mas ia tentar dar uma abordagem mais colorida, mais refrescante e jovem. Mais jovem. Ou seja, é um assunto que interessa. Se fosse um crime, não sei onde, material em Portugal, eu se calhar poderia nem sequer falar desse assunto. Dar uma notícia sem ser de política. Não, isso não é verdade. Eu tinha muitos, sabes que eu tinha muitos fediversos. Entraste em pânico, ficaste lá. Não, porque acho que é uma das coisas. Uma da fórmula para o sucesso era ter coisas sérias, mas também ter coisas mais leves. E procurar mesmo o que é que os Expresso e Notícias têm aqui de leve nos sites. Porque o meu objetivo também é empurrar para os sites, não é? Isto aqui claro eu estou a contar-vos em tópicos, porque, quer dizer, eu estou a contar 15 segundos, mais 15, às vezes há temas que podem ir até 1 minuto, ou seja, 4 stories, 15. Mas se vocês quiserem saber mais, está aqui. A ideia é essa. E há cada vez mais estudos que dizem que o consumidor comum de notícias não quer estar a par de tudo o que se passa no mundo. Só daquilo que lhe interessa. Eu imagino, eu tenho uma certa dificuldade em perceber isso, porque como eu sou jornalista, eu sou viciada em informação e no meu círculo de amigos também são assim, não é? Sabem tudo, mas a maior parte das pessoas não querem saber tudo. E há estudos que dizem que um consumidor de notícias comum quer saber no máximo 4 a 5 histórias por dia, 4 a 5 tópicos. Isso é muito accurate. E há um dia ou dois em que não querem saber nada, percebes? Não precisas das notícias para viver, mas ao mesmo tempo queres estar informado. Claro. Eu acho que uma das coisas que eu acho muito futurísticas neste formato do Instagram é que tu dás uma espécie de índice do que é que está a acontecer e depois as pessoas podem ou não querer saber mais. E podem saber mais nos sites que estás a oferecer ou podem, por sua livre vontade, ir pesquisar coisas fora. Estás a dar essa opção. Sim. Enquanto num formato tradicional estás a levar ali com um telejornal. Estás ali lá 3 minutos do mesmo assunto e não podes fazer nada. Com a box podes passar para a frente e para trás. Sim. Mas ali acho que faz sentido tu dizeres isto está a acontecer no mundo, isto está a acontecer no mundo, isto está a acontecer no mundo, isto está a acontecer no mundo. Ficaste a saber isto levemente, mas se quiseres saber mais, podes saber. Estás por tua conta, tens aqui um swipe up ou então vais ao Google e vais saber mais o que é que se passa, porque é que este país está em guerra, porque é que eu estou a contar que aconteceu este bombardeamento. E também preocupei muito com isso, com incentivar a curiosidade. Porque imagina, não era só notícias, se fosse um feriado qualquer naquele dia, eu perguntava, sabem que feriado é hoje? E historicamente sabem o que é que isto aconteceu? E depois tentava pôr uma notícia a seguir, ou seja, havia ali uma preocupação sempre de dar conteúdo que não fosse acrescentasse. Eu já me disseram que aquilo às vezes entretinha, mas eu tenho a certeza que podia entreter, mas não saías dali mais burro do que entraste. Que é uma preocupação que eu tenho. Estamos de volta para mais uma parte dos antissociais. Comigo tem a Diana Duarte. Mas porquê que se chama antissociais? Porquê? Porque eu sou sempre o oposto, sempre ao contrário. Então pensei, já que eu vou convidar pessoas que trabalham o digital num contexto das redes sociais, eu vou chamar o programa os antissociais, porque as pessoas de antissocial não têm nada. Eu acho que parece uma boca que é só vocês são antissociais porque estão sempre no telemóvel e não falam com as pessoas que estão à volta. Também, mas isso é o preconceito que as pessoas têm em relação às pessoas que trabalham o digital. E eu sofri sempre com isso porque eu sempre fui a miúda que estava em casa a fazer páginas na internet, a jogar computador e tipo, é antissocial. Isso é engraçado porque eu também sofri isso na SIC, sabes, estares a trabalhar, imagina, publicas no Instagram, não há outra forma e não tens os dedos no telemóvel e estás a olhar, porque senão ninguém trabalha de outra forma. E passarem por ti, lá está ela a brincar no telemóvel. Não, eu estou a trabalhar. Estou a trabalhar, é horrível, é horrível, completamente. E por isso é que se chamam os antissociais. Nós não temos nada de antissocial. Portanto, antes de voltarmos à conversa, só aqui um momento para o meu sponsor, a Dois Corvos,
que nos cedeu estas cervejas fantásticas, e eles hoje estavam em festa e estavam muito bem dispostos também lá no Tap Room. Por isso, agradecer mais uma vez à Dois Corvos por ter-se juntado a mim para este projeto. E por hidratar a conversa. E por hidratar a conversa, pá. Eles, não sei como, mas consegui enganá-los. Obrigada, Dois Corvos. Bem, voltando à conversa, Diana Duarte, porque tu mudaste recentemente da SIC Notícias para o Observador. E tu, pronto, estavas no Instagram da SIC Notícias e agora estás numa rádio. Pois é, estranho. Como é que é isso de mudar? Para muita gente seria um retrocesso, não é? Porque está no digital e agora vai para o meio tradicional. Como é que foi essa mudança para ti? Foi e porquê é que eu ainda não fui convidada do... para a minha geração. Ainda serás. Há toda uma lista. Estão a ver? Há toda uma lista para desenvolver. Mas falando sério... Sim, foi para o meio tradicional, sim, mas foi-me vendido como um meio tradicional muito atual, uma visual radio. Ok. E sendo o Observador acho que o jornal mais importante da última década, que está a fazer coisas mais diferentes. Uma rádio que tivesse vídeo e que me permitisse fazer o Instagram, também era essa foi uma das propostas que me fizeram, é fazer também o Instagram. Fez-me algum sentido. Mas tu querias rádio? Eu sempre quis experimentar rádio, mas era uma coisa que eu achava que iria experimentar com 40 anos ou mais, porque associo muito a rádio, eu gosto muito de rádio, e associo muito a rádio a uma certa sabedoria, a uma certa serenidade, a ter as coisas para dizer aos outros, a fazeres companhia. Achas que não tens sabedoria, Diana Duarte? Acho que espero vir a ter mais. Está bem. Não, mas falando sério, achas mas associava a isso a uma certa maturidade que não via em mim. Mas ao mesmo tempo sempre quis experimentar, porque eu desde pequenina, tinha um programa de rádio. Ninguém sabe isto. Eu tinha um programa de rádio, não era na rádio. Sabe onde é que era? Gravavas? Não, era nos como é que se chama? Tens ali uma campainha. Como é que se chama? O escutador? Já sei, no intercom Exatamente, o que é que eu fazia? Tinha genérico e tudo, chamava-se Tira a Sandália, e o genérico era Tira a Sandália, isto eu fazia o genérico com a voz, não é? Sim. E depois começava a falar, fazia um programa sozinha. E quem é que eram os ouvintes? Os moradores do prédio. Não era do prédio, era da rua onde eu vivia, e as pessoas interagiam comigo, e eu fiz isso tanto na minha casa, dos meus pais, com pessoas a passar na rua, como na casa de férias no Algarve, que aí sim era um prédio com pessoas que desciam e subiam e estava uma miúda a falar. Já tinhas uma audiência. Era um programa de rádio. Imagina, só me lembrei disso quando resolvi aceitar esta proposta, e tu vais sempre pensar como é que eram as tuas brincadeiras, porque eu acho que quando olho para a minha infância e vejo as coisas com que eu me entretinha, eu já perceberia ali que ia ser jornalista ou estaria ligada à comunicação, mas não sabia isso, por exemplo, quando era adolescente. Okay. Só agora a perceber, não era óbvio. Imagina, eu não fui para o 10º ano, mas eu queria ser jornalista. Mas se for olhar para as brincadeiras que eu tinha, fazer rádio num intercomunicador, eu cheguei a fazer jornais e vendia, fazia jornais, passava a tarde no trabalho do meu pai a fazer jornais e sopas de letras, e agrafava, fazia tipo livrinhos e ia vender tipo em mercearias na rua, ou escrevia contos. Uma veia empreendedora já nessa altura. Mas de comunicação sempre escrever. E passava horas também no trabalho da minha mãe, tinha uma daquelas máquinas antigas e escrevia imenso. Lembro-me também de brincar, de ver o jornal no telejornal e ler os rodapés, fingindo que aquilo era um teleponto. Uau. Ou seja, para me entreter era sempre coisas ligadas à comunicação. Que só mais tarde, quando percebi que queria ser jornalista, é que percebi, ok, tu já te entretinhas bastante quando o assunto era comunicar. Mas não percebi logo. E está a correr bem? Estás a gostar? Qual é que é a experiência? Tipo, gosto porque isto a minha geração tem um formato podcast, mas tem um formato em direto para a Rádio Observador. Sim, é assim, é pensado... Também uma estreante, porque a Rádio Observador é muito recente. Sim, eu estou a fazer animação todos os dias, de manhã, amanhã 2 na rádio, e depois tenho esse programa que faço uma versão rádio, ou seja, é mais curto. A Rádio Observadora tem noticiários à hora certa e à meia hora, e o programa está integrado entre os noticiários. Depois faço uma versão podcast e uma versão vídeo. O objetivo é, quando eu fui para o Observador, isso só faria sentido para mim se houver conteúdos meus na internet. Claro. Que é daqui que eu venho do vídeo da internet. E é para aqui que eu quero estar, e é para aqui que eu quero ir. Então isso aconteceu assim, e a ideia da minha geração é dar a conhecer jovens, nascidos depois da queda do Muro de Berlim, no ano em que se assinala os 30 anos da queda do Muro de Berlim, e nasceu de uma ideia de um bocado pomposa de regenerar o espaço público, que eu acho que está muito entregue aos mais velhos. Completamente. E olhamos para a televisão, vemos sempre as mesmas pessoas, sempre as mesmas sensibilidades políticas, a dizer muitas vezes coisas que nós já estamos fartos de ouvir, e outras vezes coisas que nós já não conseguimos sequer
ficar ligados a ouvir. Já não para outro. processamos. Exatamente. E a verdade é que existem pessoas da minha geração, da tua geração, que muito, muito conhecedoras do mundo em questão e que querem fazer mais e que também merecem ter uma voz. E neste país, eu começo o programa sempre a dizer, este país também é para novos, há um certo paternalismo e a idade é um estatuto em Portugal. E eu adoro conversar com pessoas mais velhas, mesmo. Acho que, pronto, eu gosto ainda mais, se calhar, de conversar com pessoas mais velhas porque sinto que aprendo mais. Quando estás diante de uma pessoa que viveu mais do que tu, aprendes mais. Mas também aprendes muito com as pessoas mais novas e elas têm muito para dizer. E quando eu faço isto, claro que penso num público mais jovem que quer ouvir e quer ser inspirado, mas também eu digo que este formato é absolutamente recomendado a adultos. Claro. Percebes? São novos, mas que estão a falar para toda a gente. Sim, porque há um desconhecimento geral do que é esta nova geração, o que é que são estes millennials e o que é que eles estão aqui a fazer e porque é que eles incomodam tanta gente, não é? Que é uma geração muito, muito peculiar. Sim. Por isso, pá, parabéns, porque o programa está muito bem conseguido, os teus convidados são super interessantes. Isto é tudo critério teu, tu tens o. Sim, o meu critério é o mérito, é procurar o mérito na história de cada pessoa. Eu acho que tem funcionado bem porque eu acredito na pessoa que está à minha frente, não é um favor. Sim. Já cheguei a ter um convidado que foi autoproposto, ele autopropôs-se a vir, eu tenho muitas tipo autopropostas. Eu agora, sem vergonha. Não, mas eu tenho pessoas que me escrevem mesmo e dizem, olha, eu gostava de ir ao teu programa porque eu tenho estas capacidades, fiz isto, andei por aqui. Isso é fixe, mas tipo, eu se calhar não era capaz de fazer isso, mas é fixe que as pessoas acreditem em si próprias e queiram ter voz. E eu convidei uma pessoa que se autopropôs e disse-o na introdução que lhe fiz, mas não foi para usá-lo de alguma forma, foi para dizer, tu tens voz e queres ter voz, porque é que queres ter voz? O que é que tu fazes que tu achas que mereces ter uma voz? E ele respondeu impecavelmente e durante a entrevista, imagina, quando eu convido a pessoa, ligo a imensas pessoas para saber o que é que esta pessoa fez, como é que esta pessoa age, que ideias é que tem. Há uma preparação. Há uma preparação e eles também me escrevem um texto sobre eles. E quando eu chego ao momento em que estou com essa pessoa à minha frente, eu já acredito muito naquela pessoa. Estás convencida já? Sim, já sei que aquilo vale a pena dar a conhecer o que esta pessoa tem para dizer. E se vires o formato, não há, mesmo eu tendo a bagagem de jornalismo, não há um confronto de, imagina, eu recebo pessoas de direita e de esquerda e do centro e do que tu quiseres. Eu não vou ali perguntar, mas porquê é que achas isto e não devias achar isto? Não, é sempre dar, a pessoa tem as suas ideias e defende-as da melhor forma possível, sem haver ninguém que esteja a criticar aquilo em que ela acredita. Sim, tem ali 40 minutos para dizer o que é que pensa sobre o mundo e sobre conceitos. Não há lugar para judgmental ali. O tom é de valorização daquele indivíduo, sempre. E para isso acontecer e que seja de forma honesta, de forma genuína, tens de acreditar que aquela pessoa tem mérito e que esse mérito deve ser espalhado. Muito bem. E da rádio para a televisão? Para quando um programa da Diana Duarte na TV? Da televisão. Para a caixinha mágica. Eu quando penso em ter programas na televisão, tenho sempre um problema que é... Tenho sempre um problema de ir na televisão, mas que pudesse ser consumido na internet. Tenho sempre essa questão. Porque os programas de televisão são feitos muito à antiga. E eu dou por mim, às vezes estou a tentar ver um programa de entretenimento da televisão e dou por mim ir ao telemóvel. Porque são lentos, sabes? Nós estamos habituados àquela rapidez da edição. Para mim, um programa, um conteúdo bom, tem um guião magnífico e uma edição fantástica. Sim. E eu acho que isso é possível fazer na televisão. Mas não é feito. Não é feito. Por isso, se eu me imaginasse na televisão, era fazer uma coisa que depois pudesse ser consumida fora da televisão. Portanto, televisão um não convencional. Tu és um caso raro, porque a maior parte das pessoas de comunicação que acabaram por integrar o digital de alguma forma foram pessoas cujo sonho era fazer televisão e o digital foi uma segunda porta. E tu não és esse caso, ou és esse caso? É que eu acho que não. É engraçado porque eu fui para o jornalismo porque gostava de escrever e eu nunca me senti particularmente eloquente. Eu era aquela miúda que na escola sabia a resposta às perguntas e não punha dedo no ar porque tinha medo de errar e ser gozada por toda a gente e porque ia falar em público, as pessoas iam olhar para mim. Apresentações orais de português, eu tinha pânico de falar em público, nunca gostei. Autoestima em baixo, tipo, pensar que tens uma plateia e tens que passar uma mensagem, isso punha-me em pânico. Ou seja, uma pessoa que é assim nunca na vida vai fazer televisão, não faz sentido, tens uma cama, tens de olhar, tens que lidar com isso. Isso desapareceu, dissipou-se. O que aconteceu foi que eu vim de Erasmus no curso de jornalismo e não sei se já fizeste Erasmus. Não fiz. O que acontece depois de Erasmus, o que me aconteceu a mim, que eu acho que deve acontecer a quase toda a gente, é que tu vens com vontade de fazer coisas. Tiveste uma experiência diferente e agora vais voltar ao teu país e não és a mesma pessoa. Queres fazer coisas. Certo. E na altura
fui para a CMTV, que era o projeto que estava a nascer. Mas eu ia para o Correio da Manhã, ia escrever, para um estágio. Eu estava lá há 3 dias e convidaram-me para aparecer numa peça televisiva. Sim. Ou seja, como ele é tão recente, qualquer pessoa podia fazer, não é? Ok. Eu lembro-me de convidaram uma estagiária para fazer, na altura, era uma entrevista à Isabel Figueira, no CCV. Ok. Coisa muito cor-de-rosa e light. E a minha colega, que tinha entrado uma semana antes de mim, disse que não queria. Estava, não. E eu, Estava em pânico e quando tu disseram, estavas... eu vou, claro. Claro que O sim. que é que eu fui fazer? Deixa-me tomar aqui Eu, que os uma câmera, vales. tinha uma câmera a apontar para mim, ter o microfone da CM e falar, tens de fazer aquele vivo inicial de uma reportagem. Pânico total, mas quando fazem proposta, eu só dou por mim, eu estava a assistir-me ao que eu estava Fora. a fazer assim, sim, ok, eu faço. Ok, eu faço. No dia seguinte foi e pronto. E ela foi impecável comigo, era a primeira vez que estava a tremer um pouco. Mas no dia seguinte estava a aparecer a minha cara, Diana Duarte, jornalista, na CMTV. Foi a primeira vez que tu viste o teu nome Sim, assim num... mas o que eu gostei num oráculo. aí foi a edição, porque imagina, ali ninguém te facilitava nada. Eu comecei a aparecer, depois dessa peça comecei a fazer várias, tipo, todos os dias fazia uma peça, ou seja, do nada comecei a aparecer na televisão, na CMTV, num programa de cor-de-rosa, que era o Flash Vidas, que ainda existe, e o que eu gostei ali foi a edição. Eu já sabia que gostava de editar, fazia pequenos vídeos no computador com fotos de férias com amigas e coisas assim, e sabia que isso me dava prazer, mas nunca tinha aprendido a editar. E ali Aprendeste. tinhas que fazer. Tinhas que fazer. Eu lembro-me de sair, imagina, saí às 5 da manhã, era a última a sair da redação, porque eu queria que aquilo ficasse feito à minha maneira. Agora, se calhar, vou rir-me daquilo. É normal. Mas o bichinho de edição, em vez de uma história contada por ti, ainda que aquilo fosse muito cor-de-rosa, foi o que me fez depois perceber, ok, eu gosto disto, eu gosto de audiovisual, eu gosto de vídeo, mas não gosto de estar fechado em temas de cor-de-rosa. Porque eu fiz muitos temas de cor-de-rosa. O Flash Vidas é um programa de cor-de-rosa. Então, na altura, apontei... eu quero ir para o que é que se faz melhor em Portugal em termos de audiovisual? Acho que é a SIC, é o canal que eu vejo, que eu me identifico mais, é mais sóbrio, eu gosto do tipo de informação que eles fazem. Só que não é nada fácil, não sei como é que é agora entrar na SIC, mas não era nada fácil na altura. E o que é que eu fiz para entrar na SIC? Fizeste aí uma cena ninja qualquer. Inscrevi-me num mestrado em jornalismo, já era formada em jornalismo. Emendei imensos e-mails para a SIC, quer estagiar aí, quer estagiar aí, quer estagiar aí. E na altura era o Martim Cabral, o responsável pelos estágios na SIC, ele mandou um e-mail e disse, olha, nós gostamos muito dos alunos da Escola Superior de Comunicação Social, saem muito bem preparados, mas vocês só têm protocolo de estágio no mestrado, a vossa faculdade não vos está em licenciatura. Lá foste para mestrado. Vão obrigar-me a pagar um mestrado para eu conseguir um estágio não remunerado. Isto é Portugal! E eu lembro-me na altura toda a gente a dizer-me que eu era burra e tonta, porque já era formada em jornalismo e ia investir não sei quantos mil euros num mestrado para um estágio em que não ia ficar, porque ninguém fica num órgão de comunicação social, muito menos como a SIC. E na altura então... Não acontecia. Conheci muitos colegas meus da ESCS que entraram e saíram e não houve contrato nenhum trabalho. Okay. Isso foi um ato de risco total. Mas também foi um grande investimento teu porque sabias que era aquilo o teu caminho. Mas podiam ter corrido bem. Eu por acaso estava lá, entrei no estágio, tudo ali, para mim era mágico, porque eu adorava a SIC. É aquele canal que eu crescia a ver a SIC, não é? E eu estava lá no primeiro mês, a direção mudou nessa altura. Passou a ser o Ricardo Costa, que era diretor do Expresso, passou a ser diretor da SIC Notícias. E eu estava lá há um mês, eu acho que ele já me acompanhava, eu já usava muito o Twitter, ele também usa. Eu não sei porque, tu és uma estrela no Twitter também. Não, mas não tenho para além do Instagram, és uma estrela no Twitter. Pelo menos em termos de opinião, sempre que cai um tweet da Diana Duarte... Não tenho usado muito. Não tenho usado muito. Agora, mas já tiveste mas sim, aí... mas volta e meia volta ao Twitter, sim. Ou seja, eu não sei como é que ele me conhecia, mas ele veio ter comigo, estava lá há um mês e disse-me que tinha um projeto. Pediu-me imensas desculpas, que não era televisão, mas que era no digital. E aconteceu uma coisa que era... Eu admirava e admiro profundamente aquela pessoa, aquele jornalista. E quando ele fez aquela proposta, eu não quis saber se era na televisão, se era numa rádio, não sei onde. Era esta pessoa, um jornalista que me ensinou muito. Ele escreve no Expresso muito sobre política e escreve de uma forma muito clara. Eu lembro de ser miúda, com 18, 19 anos, e querer perceber mais sobre esses temas e ler o Expresso e sentir que ele me ensinava muito. E quando essa pessoa que tu admiras te convida, se torna diretor do canal, por acaso, onde tu estavas a estagiar e convida-te para um formato que é digital e não é televisão... Tu nem pensaste? Não. Nem quero saber onde é que é. Ele explicou uma ideia, que era um noticiário... Muitas vezes perguntam-me se a ideia do SIC Notícias Prime, esse noticiário para o Facebook, foi minha, não foi? Foi do Ricardo Costa. E ele achou que eu poderia fazê-lo. E nessa semana, é uma coisa engraçada, que eu recebi outro convite para entretenimento. No mesmo canal. Para um programa... Na SIC. Na SIC Radical. Oi.
na mesma semana. Eu lembro de ficar, ai que cena agora do nada, quer dizer, eu andei aqui 2 anos a tentar entrar na SIC. E de repente vem tudo uma vez. É importante dizer isto para quem quer fazer jornalismo, que eu nesses 2 anos em que estive a tentar entrar na SIC, eu fiz imensas coisas fora. Trabalhos tipo freelancer, canal via Cabo Visão, tinha um programa da RTP2 que era produzido durante o mestrado na faculdade onde eu estava. Lembro-me de fazer... Tu fizeste muito, ou seja, não paraste, é tipo, não mas vou foi limitar tudo ao pensado, estágio. imagina. Eu fiz muitos trabalhos como, acho que se diz hospedeira, Promotora. que eu tinha um certo complexo com isso, tinha amigas que faziam isso desde miúdas e eu achava sempre que era um trabalho um bocado fútil e lembro assim, não, eu vou fazer isto porque além de dar uns trocos, eu vou, aquele meu problema de falar em público e ter que falar com pessoas foi 1 mais 1, é jornalista, vais ter que entrevistar pessoas, vais ter que deixar de ter vergonha de encarar pessoas, tu sendo promotora fazendo isto tens de estar sempre a lidar com pessoas. Yeah. Ou seja, eu lembro de estar em farmácias, Estavas a eu fiz construir inquéritos de a vitamina tua C. personagem. Não era Não é personagem, mas era tentar caminho. deixar de ter medo de falar em público, de falar com pessoas, tens de lidar com pessoas. Mas isto Fazer é um inquérito de a vitamina tua forma C em de pensar. farmácias, tens que lidar com uma pessoa agora para o visto e gosta e fazer perguntas. Sim, É sim. uma mini entrevista. Claro. Eu cheguei a vender também coisas para o cabelo. E eu detestei isso. Mas fez parte da experiência, tinhas que falar com as pessoas. Olha, isto é um produto. Não sou boa a vender coisas em que não acredito. Também percebi isso nessa experiência. Ou seja, eu acho que todas estas experiências são muito enriquecedoras. E para quem quer comunicar, tem que se expor a todos os tipos de comunicação. Eu recentemente descobri que gosto muito de comunicação presencial. Ou seja, a miúda que tinha medo de falar em público agora gosta de fazer conferências. Ok. E de sentir uma plateia e Sim, sentir que em o real life. tema, que o tema faz com que a plateia entre em ebulição e que as pessoas queiram participar. Isso é, em termos, um evento desses acaba e tu sentes uma recompensa muito maior do que fazeres Insta Stories e fazeres televisão. Estão ali as pessoas ao pé Sim, de ti. e sim, as pessoas vêm ter contigo, dão-te um feedback muito instantâneo. Tipo, disseste aquilo e aquilo fez-me Fez-me pensar, sentido. ou gostei muito de ouvir aquele teu convidado. Como aquilo deve ser como fazer teatro. Os atores que fazem teatro dizem que é mais gratificante do que fazer televisão. Acho que deve ser por causa desse contacto. Eu acho que subir ao humano palco que é o sempre digital muito mais não tem. gratificante. Tipo, eu toquei durante muitos anos e o contacto com o público era sempre Muito enriquecedor. Eu também acho, concordo contigo. Mas queria voltar à parte em que tu não era criar uma personagem, não foi a palavra certa, mas de tu saberes o que é que tu precisavas de fazer para ultrapassares essas tuas dificuldades, que é algo muito empreendedor nas pessoas. Sim. E já passaram por aqui alguns convidados com esse mindset, no qual eu também me revejo bastante. É interessante olhar para isso e eu pensei nisso mesmo como estratégia. Foi mesmo, se tu não és boa a fazer isto, tens que arranjar forma de ser. Porque é isto que eu quero ser. Exatamente. E mesmo assim, nos primeiros tempos foi muito difícil, porque eu fazia esse noticiário para o Facebook, em que eu tinha de estar na redação a dizer 4 tópicos, tinha 20 segundos para dizer 4 tópicos, os mais importantes, 2 vezes por dia, do que estava a passar no país, com o telemóvel a gravar sozinha e com os séniores todos ali, uma miúda que veio do nada. Yeah. Percebes? Eu lembro-me de às vezes ir para a casa de banho, tipo, gravar sozinha, tipo, eu vou chegar ali e já tenho que saber o texto todo. Ou eu fiz tantas coisas, imagina, escrever o texto e pôr, na SIC tinha que escolher a maquilhagem, arranjar o cabelo, pôr nos fones o que eu ia dizer, para ficar a ouvir, para ficar mais confiante. Porque ouvias a tua própria voz Sim, e aquilo ali. mas gravar ao pé das as outras pessoas estarem a olhar para ti, ainda por cima, numa redação em que era televisão pura e dura, em que o digital ainda não está a ter grande investimento, eras assim um bocado uma estrangeirinha ali, não é? E não era muito fácil, não tendo essa capacidade de falar em público e estás confortável a dizer qualquer coisa para uma câmara, não foi nada fácil. E hoje em dia é. Eu agora recentemente fiz na Rota do Palanque, que é Foi agora para as eleições. no Observador, para acompanharmos as legislativas diariamente, aquilo era gravado na redação. E eu lembro-me de não... Imagina, estava a redação toda ali e eu não... Estavas lá, na boa, a Eu fazer estava a cena. gravar, já A não falar com tinha os teus complexos. colegas. Não tem complexos. E imagina, isto agora é uma coisa, parece que é fácil, mas não foi, isto foi construído, Foi uma isto não nasceu assim, isto tem muito trabalho por trás. As pessoas perguntam, como é que tens tanta vontade? Tenho, porque foi trabalhado, foi muito trabalhado. Eu nesse formato fiz com um amigo meu, que eu conheci no Observador, que eu acho muito, muito talentoso, que é o Vicente Figueira. Ele apareceu algumas vezes comigo, eu lembro-me de estar a gravar com ele, vamos gravar lá fora, e ele fazer uma birra, está toda a gente a olhar, Diana, vamos sair daqui. E ele é uma pessoa muito easygoing, não é nada implicativo com nada, implicou, as pessoas estão a olhar para mim, e eu passei-me um bocado com ele, mas depois lembrei-me, não, Diana, tu também tinhas complexo lá no início. Nós complexizamos as situações, há pessoas a ver e então, esquece que existem pessoas a ver, faz a tua cena. Estamos de volta, Diana Duarte. Cá estamos Nós aqui. Mais uma cervejinha. Sim, um refill aqui do Dois Corvos. Hoje não estamos no Tap Room em Marvila, mas estamos na minha casa,
à conversa com Diana Duarte e estávamos a falar há bocadinho da tua transição do Instagram, ou seja, dos meios digitais para a Rádio Observador, onde tu tens um programa que é A Minha Geração. Muito interessante, também já falámos disso aqui. Agora eu queria saber se tu vês televisão. A Diana Duarte vê televisão? Olha, vejo televisão. A minha forma mais convencional hoje em dia de ver televisão é ligar o YouTube à Smart TV. Não, então isso não é televisão. É televisão. Vês na caixinha, mas estás a ver assim, digital. este ano vi muito pouca televisão porque acho que foi o ano em que eu trabalhei mais. Então chego a casa, não dá para ver televisão. Quando vejo televisão, é normalmente ver notícias. Que surpresa. Pois. E quando consumia mais televisão, normalmente era ver notícias, era ver a RTP, a SIC, ver as primeiras notícias. Nunca vejo o jornal todo, vejo sempre as mais importantes, as primeiras são as mais importantes. E não há nada que eu veja na televisão, acho eu, não há nenhum programa que eu veja neste momento. Portanto, Netflix, pronto, que é digital. A Netflix vejo algumas coisas, documentários, mas nem sequer vejo assim uma série. Não. Mas consumo é muito o YouTube. Conteúdos que estão no YouTube. E normalmente coisas antigas que estão em arquivo. A sério? Sim, programas de entrevista antigos. Por exemplo, Conversas Vadias com o Agostinho da Silva, que está no YouTube. Um programa que eu gostei muito de ver na televisão, a Smart TV, que liguei ao YouTube. Há outra que é A Beleza e o Consolo, que é uma série meio filosófica sobre o que é a beleza e o consolo. Também está no YouTube, é muito antiga. Ou seja, é tudo televisão, são coisas que deram na televisão noutros tempos, que agora já não estão na televisão. Só se calhar na RTP Memória, possivelmente. Sim. Portanto, estás a ver a partir do arquivo da RTP. Mas vejo algumas coisas, às vezes na RTP2 eles têm documentários muito interessantes. E às vezes agora comecei a apresentar o Prova Oral na RTP. É verdade, às vezes sim, tenho de ver só para ver como é que aquilo correu. E está a correr bem? Eu tenho visto alguns programas. Sim, mas resolvi experimentar, mais uma vez desliguei o botão de... Ou seja, isto não é propriamente o tipo de conteúdo que eu me imaginaria a fazer, porque é entretenimento puro e duro, não há ali volta a dar. Eu nunca me imaginei fazer entretenimento puro e duro, mas nesta altura em que coincidiu com a fase em que eu estou como animadora de rádio e que não tenho carteira profissional, porque na rádio temos segmentos de publicidade e é preciso abdicar disso, fez-me sentido, acho que não vou conseguir encaixar entretenimento noutra fase da minha vida que não esta, por isso bora experimentar. O Alvin já me tinha convidado algumas vezes e foi por acaso num dia em que disse, olha, queres vir apresentar comigo hoje? E eu, ok. Bora lá. E cheguei lá, deram-me o guião antes. Não acho que tenha estado extraordinária, mas é uma experiência que de certeza vou aprender mais qualquer coisa por fazer aquilo. Okay. E tem entrevista também, que é sempre uma coisa que eu gosto. O que é que tu achas de fazer? Pois, o que eu mais gosto de fazer é conversar com pessoas. No início desta entrevista estavas a dizer o quão desconfortável é para ti, estás na posição de quem eu gosto mais de fazer perguntas, sem dúvida. Ninguém estar no controle da situação. É que estás muito bem desse lado também, por isso... É que tem a ver mais uma vez com a coragem de... Eu já estive nesta situação algumas vezes, a primeira vez custou muito, a segunda custou um bocadinho menos, vai custando menos, obrigas-te a ir. Por exemplo, eu disse há pouco que nunca aceitei ir àquele onde, quando e como. Sim, com o João Pique. Porque vi um ou outro episódio e vi que era só nós, sempre nós. Eu não vou até estar sempre sozinha a falar imenso tempo. Mas eu gosto muito quando há intervenientes, quando há uma conversa. Uma troca de bolas. Sim, e não há ali uma pessoa sozinha ali. Não, mas tu estás numa troca de bolas. Que o João faz-te a pergunta, ele depois só. Mas ele não aparece. Ele não aparece, mas tu estás à conversa com ele. Ele está-te a fazer perguntas e está ali feeding you. Ok, então aconselhas a experiência. Eu aconselho a experiência. Depois de dizeres, se calhar vou retomar o contacto do João Pique e vou dizer que completamente, aceito. porque ainda por cima o João Pique também trabalhou muito tempo em televisão e eu penso que ele também trabalhou na SIC, se não estou em erro. Portanto, ele também conhece muito bem o mundo jornalístico e os temas que ele traz para cima da mesa são muito interessantes. Eu gosto muito do formato e gostei muito do episódio com a Bumba na Fofinha, que eu não sabia nada sobre ela, e quando eu ouço a falar fiquei... Que também... Porque ela percebe imenso da área em que está. Exatamente, e aquela comunicação é motivador, também. Sim, e ela é daquelas que não quer saber de televisão. Porquê? Tenho o meu canal. É verdade. E explicou aquilo de uma forma tão... Ela conhece o meio onde está. Eu passei a admirá-la muito, porque sei que já vi um ouvido ao outro, não acompanhava muito, mas depois de ver, e graças a esse formato que lhe deu esse espaço todo, percebi que ela tem coisas para dizer. A minha questão é, eu acho que não tenho assim tantas coisas para dizer num formato em que sou eu uma hora sozinha a falar. Não digas isso porque vais-te surpreender com comigo aquilo mesma. É verdade, olha. Mental Coach, vai, Vanessa Amaral. Bling bling. Gustavo Santos. Claro, é para isto que eu fiz. Vou repensar a questão de ir lá. Devias mesmo. Falando de criadores de conteúdo, porque já percebemos que tens aqui um fascínio por aquilo que se faz no Brasil, não é? Mas worldwide, não só no Brasil, mas Portugal e no resto do mundo, quem é que são as tuas referências? Quem é que são os teus criadores de conteúdo preferidos?
Essa pergunta é difícil. Sabes porquê? Porque eu às vezes sinto que sou um bocado autista na internet. Eu vou mais para mandar postas e não vou ler muitas outras postas dos outros. Ok. Por isso eu tenho mesmo alguma dificuldade em dizer-te isso. Porque lá está, eu vou sempre às coisas. Imagina, o Agostinho da Silva, esse Conversas Vadias que eu te disse, para mim é um youtuber. Porque se eu estou a ver no YouTube e se aquilo é um formato de entrevistas, para mim é um produtor de conteúdo. Alguém pôs aquilo ali. Gosto muito da Anabela Mota Ribeiro, que também é outro não é um podcast, é um formato que dava na RTP há muitos anos, que já nós não éramos nascidas, que está no YouTube. Eu gosto muito, agora não me lembro de ninguém. Da atualidade. Acho que depois de ver essa entrevista como Bumba na Fofinha, fiquei mais atenta ao que ela faz, particularmente numa fase em que ela fez algumas viagens. É verdade. Mas também não sou muito fiel, não é uma coisa que eu vá consumir sempre. Que é o bom do YouTube, é que podes sim. consumir quando quiseres. Sim. Mas depois há pessoas que fazem coisas maravilhosas, como por exemplo o Bruno Nogueira, que fez uma série há pouco tempo. Olha, vi televisão nessa fase. Não sei se foi este ano ou ano passado. Uma série com o Miguel Esteves Cardoso na RTP, em que era simplesmente uma conversa. Era uma conversa. Livros e uma conversa. Eu achei esse formato fascinante, porque tenho um fascínio grande pelo Miguel Esteves Cardoso. O Bruno Nogueira é um tipo inteligentíssimo. Eu cresci a ouvir o Miguel Esteves Cardoso na Noite da Má Língua. Sim, eu era muito pequena. Há algumas coisas que estão no YouTube, tenho pena de não ter pequena, tido cérebro bom para acompanhar esse programa, que acho que foi muito inovador Era na muito altura. bom. Era muito bom. Era uma mesa só de gente de Sim. boa cabeça. E eu cresci também a ler as crónicas dele, dos anos 80 e 90, que eram um sucesso na altura. Ele é um verdadeiro humorista em Portugal. E depois, quando ele é muito difícil, já tentei entrevistá-lo, é muito difícil dar entrevistas. É? E quando ele aceita fazer esse formato, em que o conceito o Bruno Nogueira tem ali uns temas, e ele tem outro no caderno, e olha, vamos falar sobre isto, vamos falar sobre telemóveis, vamos falar sobre cerveja, vamos falar sobre Portugal, sobre qualquer coisa. E eles conseguem desbloquear a conversa a partir de qualquer assunto. O que não é fácil, não é? Não, tens de ser bom conversador. E os dois Os são. dois. E ficou sempre muito engraçado. Houve episódios uns melhores do que outros. Mais coisas que eu tenha consumido. Não me lembro, ajuda-me. Formato. Coisas boas. Não sei, eu não Tu sei. consomes, papas muita coisa. Eu papo não é? muita coisa, mas só papo merda também. Só papo merda é muito bom. Trash content. Até trash content, porque ao fim do dia. Não, Mas eu tive uma fase em que me obrigava, agora vais ver trash, vais ver o que é que se está a passar na internet. Mas eu agora não sei dizer que trash é que andei a ver. Já eu andei a ver. Eu lembro de uma fase em que percebi que havia tipo a Mia Rose fazia vídeos a mostrar a vida toda e eu fiquei, vlogging. como assim isto existe? Isto existe Isto e há há público para milhões de isto. pessoas a ver. Eu lembro de perder uma tarde a ver e fiquei. A mim assustou-me. Porque não conseguiria consumir aquilo diariamente. Porque aquilo não acrescenta muito, ou acrescenta. Não sei, acho que Eu depende de tenho esse problema. Eu preciso de ver conteúdos que saia menos burro do que aquilo que entrei. Tem a ver com aquilo que eu gosto de dizer isso e gosto também de És sentir. exigente com o teu cérebro. Mas isso às vezes é mau, porque eu tenho aprendido que é bom desligares o cérebro. Eu tenho muitas dificuldades em desligar o cérebro. E o entretenimento puro e duro e o trash são magníficos nessa Portanto, função. nunca vamos apanhar a Diana Duarte a ver as Kardashians, portanto. Não, isso é difícil. Vou dizer uma coisa, um entretenimento puro e duro que eu gosto, eu não tenho consumido muito, e é na televisão, é o Alta Definição. Que é um programa de entretenimento puro e duro, muito manipulativo em termos de edição, música e tudo mais. Comercial, com aquelas músicas. Certo. Mas, lá está, entrevista, histórias de pessoas. Exato. E consegues desligar. Porque é uma história de uma pessoa feita de uma forma. Aquilo é para mim é exemplarmente o que é televisão. Porque aquilo é mesmo tudo manipulado. Eu acho que aquilo é manipulado num bom sentido. Sim, tá, Imagina, é controlado. Eu não tens noção, aquilo é 1 hora, mas eu imagino que algumas daquelas conversas demorem 4 ou 5 e depois ele edite, a equipa edite com as coisas mais interessantes. Claro que sim. Daí aquelas coisas, aqueles Para puxar a efeitos todos. lágrima, para Sim, puxar a emoção. é televisão pura e dura. É o tipo de televisão que eu gostaria de fazer, que é esse, ter um guião e ter uma edição. Queres pôr as pessoas a chorar, Diana Duarte? Nesse caso ele quer fazer chorar, mas tu podes querer fazer rir. Também. E ele está tudo espremido, ou seja, não perderes tempo. Tiveste ali um shotzinho em que estão sempre coisas a acontecer. Está sempre qualquer coisa. Foi construído para ser consumida. Para tu desligares durante 1 hora, tu saíste de ti, dos teus problemas, para ouvires a história daquela pessoa. Ok. Por isso, olha, viste? Parabéns ao Daniel Oliveira e à SIC Lá por está. este formato. De todos os conteúdos do mundo que a Diana podia referir, Eu escolhi uma alta referiu definição. Bem, excelente, excelente. E perguntando agora se se faz bom conteúdo em Portugal. Bom conteúdo em Portugal. Bom conteúdo em Portugal. Eu acho que estamos no caminho certo para fazermos bom conteúdo em Portugal e acho que se pode fazer melhor conteúdo em Portugal. Meaning? Isto é difícil.
talvez com esta minha dificuldade em te dizer um conteúdo que eu acompanho de forma regular, por exemplo, em termos de podcast, o meu preferido, que era um programa de rádio, Eu Falo Com Ela, da Inês Menezes, que dá na Radar, é um programa que tem 13 anos, que nasceu num meio completamente convencional e que agora tem uma versão vídeo para a SIC Radical, ou seja, só agora é que está a ser conhecido, mas já existe há 13 anos. Eu acho que é muito bom porque ela é muito boa entrevistadora, porque tem uma experiência de vida que se nota, porque faz perguntas que tu queres que te façam, e porque sentes um privilégio. Estás a ver uma conversa entre dois intervenientes e sentes que tipo, é um privilégio estar a participar. Ainda bem que há quem levou isto e tu estás no carro e estás a ouvir isto, ou estás a levar a cozinha e estás a ouvir isto. Em coisas mais jovens, eu não consumo assim tanta coisa, mas sei que há muita coisa boa a acontecer. O meu último entrevistado na minha geração foi o Pedro Teixeira da Mota. É verdade. E ele é um fenómeno. Ele tem um podcast que é um dos mais ouvidos em Portugal, por isso é bom conteúdo. Não, se calhar não é para a minha faixa etária, mas reconhecido. Um público mais jovem, sim. Um público mais jovem. Acho que os grandes projetos com audiência neste momento são para jovens, não é? São para jovens e são sobretudo comédia, que é uma coisa que também eu sinto que em Portugal acontece muito, fora o caso dos ditos youtubers, e agora está muito... Eles voltaram a estar outra vez na moda de cima, não é? Em termos de esta questão toda do advertising de casinos ilegais, portanto estão a ser muito falados, e a Renascença fez até uma peça muito interessante sobre esse caso. Que não é de todo o caso do Pedro Teixeira da Mota, mas eu sinto que em Portugal, quando vamos consumir conteúdos no digital, que há muito pouca variedade. Ou é este conteúdo dos youtubers para miúdos, para uma faixa etária muito, muito jovem, do olá malta, não sei o quê, ou é muito isto, Sim. ou é muita comédia. Sim, onde é que está o in-between? Onde é que estão os outros conteúdos? É a crítica que eu quereria fazer, mas não queria ser pedante, é que faz falta conteúdos para pensar. Ok. Que é aí que eu me enquadro. Eu, quando penso num conteúdo, é sempre aquela história de no final tu tens de saber mais qualquer coisa. Ativei a tua curiosidade, quiseste pesquisar mais sobre isto, tiveste de tirar notas, tens de ter uma postura um bocado ativa em relação àquele conteúdo, não é passivo. Porquê que isso não acontece em Portugal? Eu não sei. Achas que nós não gostamos de pensar? Achas que nós não gostamos de saber mais? Não sei. Estás a fazer perguntas difíceis. Eu sei, mas é que eu cresci numa casa em que se via a Casa dos Degredos e se via o Big Brother. Sim, e em Portugal ainda há muitas pessoas analfabetas e há muitas pessoas vindo. É verdade. E eu percebi a importância do Big Brother no contexto da televisão em Portugal, e foi algo que trouxe... fez a televisão em Portugal crescer. Não percebi porque é que 15 anos depois ainda se consomem esses conteúdos tipo como se fosse uma novidade, não é? E que isso a verdade é que se há público, as televisões continuam a apostar nisso. Não é? A minha questão é até quando é que vai haver público? É daqui a até 50 anos o público vai morrer e isto vai acabar, ou o público morreu, educou as suas crias para continuarem a consumir este tipo de conteúdo? Porque isto vai dar uma questão estrutural de educação. Não é? Se tu lês pouco, se não tens uma vida cultural desde cedo, e eu acho que isso é um dos problemas em Portugal. Eu não vim de um meio de gente super, hiper, mega culta. O que é que os teus pais fazem? Só por curiosidade, o que é que os teus pais fazem? O meu pai tem uma clínica dentária e a minha mãe é funcionária pública na Câmara de Leiria. Isto é estranho, estás a ver? Eu sei, não é porque é estranho, porque normalmente percebes o contexto. Sim, eu não venho de nenhum meio privilegiado culturalmente, e acho que o que fez diferença na minha vida foram os livros e as leituras, porque sendo uma criança curiosa, que agora percebo que era, foi a leitura que me trouxe isso. E eu acho que em Portugal há muitas crianças que não têm livros em casa, assim, espalhados, em que possas abrir. Hoje em dia há bibliotecas, há tudo, não é? Mas a educação é muito importante para empurrar as pessoas para aí. É por isso que eu me preocupo bastante e entusiasma-me muito comunicar para jovens e tentar sempre acrescentar qualquer coisa que te faça ir ler mais sobre isto e descobrir mais coisas. E acho que é a única forma, mas há um problema, que é quem tem este cuidado, quem gosta muito de ler e tem uma vida intelectual muito intensa, depois cai no erro de não querer que isso chegue a mais pessoas. E é preciso seres um pouco... Imagina, eu quando estou a produzir, estou a ler um livro e quero partilhá-lo, eu assim, vais perder tanto tempo agora a partilhar o livro, a dizer de onde é que vem, não sei o quê, e podias estar a ler o livro inteiro. Eu tenho às vezes não partilho já coisas porque não tenho tempo. Mas depois penso, não, partilha, porque já há pessoas, quando eu partilho um livro, perguntam-me sempre quem é o autor, em que página é que está. E eu sinto, ok, fixe, alguém vai querer ler isto. E tu conseguiste, estás a educar as pessoas também.
Mas eu gosto quando isso acontece comigo. Eu adoro quando descubro um livro porque alguém Alguém te partilhou, falou disso. alguém falou disso ou ouvi numa entrevista. Uhum. E quando tu percebes, quando comecei a dar sugestões culturais e coisas assim, não foi a pensar nisso, mas quando tu percebes que, ok, está, tal como houve pessoas que chegaram a Alguém mim, ouvir-me. eu estou a chegar a outros, é fixe. E falando de redes sociais, qual é que é a tua rede social preferida? Porque eu sei onde é que eu gosto mais de te ver. não é propriamente... O Instagram, reconheço o teu trabalho e adoro o formato de Instagram, mas eu sou mais Twitter. Eu adoro a tua presença no Twitter. Ok. Já referi aqui há bocadinho, porque tu és sarcástica e às vezes até és atrevida. E atrevidota, como costuma dizer. Pá, e eu adoro isso em ti, porque tu és uma mulher moderna, que não tem papas na língua e isso é super Mas tenho giro sido de se ver. bastante. Acho que sendo jornalista, Uhum. pratico muito autocensura, cada vez mais. O autoflagelo. Antigamente Existe. não tanto, e às vezes há coisas que eu olho que ele escrevia assim, como é que eu escrevi isto? Queria mesmo saber, eu estava na SIC e não queria saber. Yeah. Eu sei que causava algum mal-estar algumas vezes. A rede social preferida, não sei, é uma questão difícil, porque eu comecei por usar muito o Facebook. E hoje em dia pessoas mais velhas vêm-me dizer, eu adorava o teu Facebook. E o que eu fazia no Facebook era o que eu faço agora mais no Twitter. Basicamente era postas, era tipo coisas rápidas, curtas. Foste migrando lentamente. E aconteceu, imagina, eu usava muito o Facebook, porquê? Porque estava a fazer um noticiário para assim, notícias no Facebook, 2 vezes por dia, ou seja, se eu tinha que publicar, trabalhava ali, E era ali que tu também fugias tinhas... mais para ali. Eu passei para o Instagram, não era Instagrammer, mesmo de todo. Assim que herdas uma página da SIC Notícias e tens que criar conteúdo, tu começas a criar também no teu. Exatamente. E o Twitter, esse foi sempre a rede que não teve nada a ver com isso. Foi uma rede em que eu estava porque gosto de escrever. Uhum. Eu lembro-me de criar o Twitter na ESC para aí mandar e descrever o que eu quisesse porque não tinha seguidores, estás a ver? Yeah. Podes escrever o que tu quiseres. E agora já não podes. Porque sabes que mais pessoas vão ler. E já não mandas piadas à vontadinha. Eu tenho alguns amigos que me dizem que eu devia criar Blog? um nome, um pseudónimo para dizer aquilo que eu quisesse à vontade. Olha que não era mal pensado. Mas não tenho vontade de estar a criar uma página, não sei o quê. Eu gostava de viver num mundo em que eu pudesse dizer aquilo que eu quero. Sem filtros, sem censuras. más sem... interpretações. Que eu acho que é um dos grandes problemas da internet é esse. É que tu dizes uma coisa com um contexto, às vezes é uma coisa irónica e alguém não entendeu. E há sempre uma Maria ofendida. Sim. É horrível. a Eu gosto internet. de não me preocupar com quem não entendeu, mas há sempre alguém que não entende. E como é que tu lidas com isso? Com esse... Não é um backlash na realidade, mas é essas pessoas que lidam mal. Sim. Ou que percebem e entendem Imagina, mal. É um tema que eu agora nunca mais mandei piadas, mas eu sempre mandei muitas piadas com sexo. Que sexo é um tema universal e Sim, é um sim. humor mais masculino. Já dizia a Madonna, eu sex cresci- makes the world go round. Eu cresci no meio de rapazes e dizem muitas vezes que eu tenho um humor masculino. E eu sempre passei algumas dificuldades quando mando uma piada assim. Tenho muitos amigos conservadores que é logo, jovem tu não conservador devias estar a dizer direita. isto, tu és uma menina. Percebes? Mas se dissesse em privado, se calhar iam achar graça. Mas como Claro. está mais pessoas a ver, não devias fazer isto. Isso é um bocado chato. Eu não devia fazer isto porque eu não te fazer mal a ninguém. Pois não. Mas as pessoas ofendem-se. E ofendem-se por ti. E ofendem-se por... Não, mas se for um gajo fazer uma piada sexual, É um herói. fixe. Yeah. Uma miúda, jornalista então, não é aconselhável. Não é fixe. Mas tu fazes na mesma. E é por Não, isso que nunca mais fiz, mas antes fazia muitas. Eu sei, pois eu lembro-me. Eu lembro-me de algumas que eu fiquei tipo... Ok. Eu nunca diria isto. E eu acho que sou um bocadinho desbocada às vezes, mas eu nunca diria isto. Mas calma, eu agora se calhar não tenho nenhum exemplo, não é nada assim, não é nada do outro. Não é nada sequer javardo, acho eu. Não, Eu acho que há ali uma certa finura no humor. Tem sexo, mas é fino. não, claro, Vão procurar assim no não Twitter. é nada javardolas, pelo amor de Deus, não pensem nisso, pelo amor de Deus. Estamos de volta. Queres fazer a tua intro? Agora vou ficar aqui na posição de entrevistada de Ana Duarte. Estamos de volta para a última parte dos antissociais. Estou aqui com a Diana Duarte, estamos a beber 2 corvos. Que eles hoje, eu fui ali a correr até por uma Marvila para trazer para aqui. Já estamos a precisar de um refill, malta. Estou a brincar, estes mocamos Estás a funcionam brincar? muito bem. Já não há mais. Não, há mais. Bebia porque isto é bom. É Estou bom. a gostar. Estás a gostar? Pronto. Tá. Eu gosto de cerveja. Já me tinhas dito, não imaginava que gostasses de cerveja. Sou um pouco tasqueira. Tu sabes o que é que eu vou. E estávamos a falar de redes sociais há bocadinho. Partilhaste que. Pronto, partilhaste não, disseste que Instagram é mais a tua cena, mas o Twitter e tal. Mas. Eu não consegui dar resposta ou consegui? Disseste. Consegui dar resposta. Mais ou menos. Foi aquela tipo: Twitter, gosto muito e tal, mas o Instagram é mais a minha cena neste momento.
Eu não, é a minha cena? Não sei. Era onde eu gostava de estar. Eu gostava muito de estar no Instagram a fazer um formato noticioso para uma marca boa. Tipo, Mas com uma equipa. Com a Vorten, por exemplo. Com a equipa. Não. Vamos fazer um noticiário para a Vorten. A Vorten a falar sobre António Costa no Parlamento e o Chega à Iniciativa Liberal. Está aqui a fervilhar uma ideia. A fervilhar uma ideia. O TikTok, conheces TikTok? Não. Não conheces o TikTok? TikTok A rede é uma social. coisa que tem vídeos, não é? É, As pessoas cantam? Às vezes. Eu não sei muito, desculpa. Não. Mas já ouvi falar. Não. que é que acontece Acho no que devias TikTok? explorar Achas o que eu TikTok. tenho potencial? Não sei, aquilo para já, lembras-te do antigo, não era Vimeo, que o Vimeo ainda existe, o outro, Vine. Uhum. Lembras-te do Vine? Tem um vibe muito Vine. Muito. Mas em vertical, um formato vertical. Mas qual é a diferença para o Instagram, para as stories? Para as stories, é que aquilo tipo, permite-te uma maior edição daquilo que tu Mas constróis. na app mesmo? Na app. Ok. In-app. E depois tu tens uma modalidade que é de conteúdos de 15 segundos, como no Instagram, ou então de até 1 minuto, uma coisa assim. E as ferramentas de edição dão para brincar um bocadinho com aquilo. Mas sim, é uma rede onde estão muitos adolescentes. Ok. Muitos adolescentes. E agora tu começas a ver também alguns criadores de conteúdo começarem a entrar lá, a fazer, claro, um conteúdo mais maduro, mas estão lá por uma Mas questão é de alcance. é uma rede que está a crescer ou achas que é um fenómeno tipo o Snapchat que depois passa? Está a crescer. No mundo inteiro? No mundo Em inteiro. Portugal também? Em Portugal também. Ok. E apesar de estar lá muita gente jovem, acredito que durante o próximo ano vamos ver outros meios a Vou entrarem já lá. sacar o TikTok quando sair daqui. Yeah, e vais ter que perder muito tempo a ver e vais ver muita coisa que tu ficas tipo, what the fuck? Mas tu entras lá e as pessoas que não estás a saber? Diana Não. Duarte está no TikTok? Tipo as pessoas que são tuas amigas, como é que funciona? Não precisas de revelar, não precisas ok. dizer, ai, agora quero, não. Podes só estar lá, tipo, como Só voyeur. voyeur, ok. Eu estou lá como voyeur, tipo, só estou a ver, tipo, não estou a publicar, porque eu sou um bicho curioso. Mas acho que devias dar uma vista de olhos. Ok, se tem vídeo, vou lá. Vou Vai. dar uma chance Uma ao chance. TikTok. É de que país, TikTok? Acho brasileiro? que não, China. É China, ok. Acho que começou por lá. Pá, vês todas as redes sociais, mas não domino assim tanto. Não faz mal, eu estou aqui também para me ensinar. ajudar, te ajudar Partilhar nesse, conhecimento. nesse sentido, mas acho que é uma rede que poderá ser interessante ou não para ti. E para todos, porque acho que as marcas também, mais dia Ok. menos dia, estamos todos lá. É? Pronto, então Sim, vou sim, mesmo sim, estar sim. atenta a isso. E falando de influenciadores, porque pá, é um tema que eu costumo trazer para aqui, porque acho que em Portugal nós vivemos numa bolha de influenciadores, há muitos, há demasiados, para um país que é tão pequeno. E gostava de também perceber um bocadinho a tua opinião, se tens essa sensibilidade de achar que há muito, que há pouco, que a forma como eles trabalham, o que é que tu conheces desse mundo Eu não sigo dos muitos- influencers? Eu não sigo muitos influenciadores. Talvez porque não esteja interessado. Não é isso que eu procuro na internet. Cremes e comida. Nada disso. Se calhar é por És isso. completamente à parte desse Se calhar é por universo. isso, sim. Eu fui convidada para ir àquele evento do Marcelo Rebelo de Sousa com os 40 influencers e olhei para o lote de convidados. Conheces alguém? Sim, quase toda a gente. Muitos não conhecia, mas eram quase todos influenciadores com muitos seguidores. Mas reparei que os que eu seguia para aí 5 ou 5 ou 6 que estavam ali eram os humoristas. Eu sigo muitos humoristas que são influenciadores, não é? Mas não trabalham com marcas. Usam aquilo da mesma forma, mas não trabalham com marcas. A mim, eu sei o que é que faz um influenciador e chateia-me um pouco isso de estar sempre a levar com marcas. Sempre. Deixa de ser genuíno. Não quero mais uma marca. Agora o que é BSL? Ok, fixe. Agora é Prozis, agora é isto. E vendem-se a tudo e para mim a mensagem não chega. Ok. Porque Já a publicidade tens para um me chegar a filtro. mim tem que ser fino, tem que ser... Eu sou muito a favor de brand content, acho que é o futuro dos bons conteúdos é brand content, mas as marcas têm que estar ali de uma forma que não seja intrusiva. E já se nota muito, porque estas pessoas, tipo, ele fez 10 posts esta semana, tudo com marcas. E tu, já não É sempre quero. uma diferente. E depois, não sei, acho que a credibilidade não vai passar por aí. E mesmo as marcas vão ser inteligentes o suficiente para perceberem, eu não quero estar numa pessoa que faz publicidade de Eu acho tudo. que as marcas já começaram a ser. Aliás, o próprio Instagram agora acabou com os likes, né? Não sei se no teu telefone Mas já acabou, mas voltou. Eu hoje reparei, olha, ninguém tem likes, olha, É. este tipo tem sempre tantos likes, não tem likes hoje, mas agora já tinha à noite. Não, era que estranho. Por Por exemplo, exemplo, se não estar a lançar o pânico, achas que faz sentido tirar os likes? Acho, faz Como é que as todo marcas vão sentido. sofrer ou não? Não, as marcas, através das agências, vão continuar a saber o nível de importância que tem o determinado influenciador, não é? Isto através de APIs que ligam ao Instagram, conseguem Mas as saber. pessoas que vão para ali, que acontece muito, há pessoas que vão para ali à procura de alimentar a sua autoestima, não é? Temos pena.
Vão Como para é um que vão psicólogo. fazer isso agora? Vão para um psicólogo. Não vou estar lá aos 100 likes nesta foto com o sutiã à mostra. Vão para um psicólogo, vão fazer psicoterapia, não sei, porque Mas acho que não é isto ali. vai... É capaz, as taxas de suicídio podem aumentar por causa de retirar os likes do Instagram. Vamos repensar essa decisão. Diana, estás aqui a ser um bocadinho evangelista da desgraça. Ninguém se vai suicidar por causa do Instagram. Espero Não, que eu não. acho que isto é problemático, mas eu acho que há mesmo muitas autoestimas hoje em dia sustentadas por likes. E isto As pode pessoas dar vão ouvir problemas. o Vasco que está a rir aqui no background. Mas não é verdade. Eu acho que temos de ter atenção a isso, malta. Infelizmente eu também acho que tu tens razão, mas isto para te dizer que É preocupante. é preocupante porque não se privilegia o conteúdo, privilegia-se o número de likes que aquela pessoa tem, aquela pessoa, aquela marca, aquele whatever. Claro, tu investes 5 mil euros numas mamas e depois não tens os likes ali. Pelo amor de- Como assim? É um investimento completamente Mas e o segurado. conteúdo, Diana? Quando é que nós vamos privilegiar o conteúdo? Eu espero viver nesse mundo também. Eu também. Vamos trabalhar para isso. Esse mundo existe. Não é a maioria. E não é em Portugal, sem dúvida. Mas pode vir a ser. Eu também, eu acredito nesse futuro, mas acho que ainda Vamos trabalhar para isso, estamos na área certa. Espero que sim. Depois desta entrevista vamos começar a pensar em ideias. Completamente. Por Pensamos. acaso tenho um evento em que gostaria de te convidar. Então acompanhem os próximos episódios Não, de Diana não, e Vanessa. Depois, não, mas acho que vais gostar. Porque é isto que eu tenho. Não é vergonha, porque pronto, é o meu país e eu gosto muito de ser português e eu adoro os portugueses, mas sinto falta desse nível de criação que tenha aquele conteúdo mais profundo. Eu Como sei, tu mas disseste. tu pensar na rapidez com que isso acontece hoje em dia, não há tempo para pensar, não há tempo para produzir coisas, porque o pensamento exige silêncio, exige alguma solidão, exige construção, e se as coisas são tão rápidas, e se hoje em dia tu queres ter uma presença diária, queres lembrar-te das outras pessoas que estás todos os dias ali, como é que Tenho consegues medo fazer uma Estou coisa com medo. boa? Não Vamos ser todos conseguem. burros. Vamos ser todos burros. Isso é assustador. O meu objetivo em estar vivo é morrer um bocadinho menos burra, o menos burra possível. Nós vamos todos morrer burros, não é? E é fixe estar do lado em que, pá, a ideia de estar aqui é aprenderes o máximo possível, rodear-te de pessoas que te influenciem. Sim, Porque essa questão dos influencers, a palavra é muito interessante, porque eu acho que nós nascemos, somos influenciados, influenciamos e morremos. Sim. Porque nós somos resultado de influências. Eu estou sempre à procura de influências boas na minha vida. E acho que esse é o caminho da influência no digital em qualquer lado. É influenciares de uma forma positiva e que passe qualquer coisa. E não somente aquela marca que está ali. Sim. Atenção, eu não Imagina, tenho... pensando, a Nivea. A Nivea deve fazer Não, eles fazem excelentes anúncios, eles são excelentes. então se calhar disse logo uma coisa boa. Mas imagina, uma marca que esteja aí a ser tagada numa influencer qualquer, em que simplesmente ela está a mostrar que tem um corpo bom. Se calhar porque é que a Nivea não faz um conteúdo sobre um tema mais tipo sobre saúde? Ou seja, vais informar as pessoas, dás credibilidade à marca, fazes publicidade e tu saíste dali menos burra. Acrescentou-te qualquer coisa. Eu identifico-me com esse tipo de brand content, com esse tipo de publicidade. Com isto, eu não tenho nada contra a criação de conteúdo que vigora em Portugal. Eu só gostaria de ver mais diversidade. Só porque eu acho que neste momento ela não existe. E estas Mas gerações... isso é fixe, tu saberes isso. Eu nunca perdi muito tempo a perceber o que é que está a acontecer. É fixe tu fazer essa radiografia, até para começares a pensar em apresentar as ideias, já estás a tentar, não é? Estou a tentar. Que mudem o panorama. Estou tentando. Mas pronto, já sei que posso contar Estás contigo. na área Não, eu certa, posso sim. contar contigo porque Podes contar comigo. vamos mudar. Não sei se mudamos o mundo, mas ao menos este Portugal. com esta falta de diversidade. Ainda bem. Estou muito incomodada, muito. Eu ainda esta semana li um comentário no Facebook do Gonçalo Castelo Branco em que ele dizia que em Portugal não há um único podcast de jeito. É lá. Ele, assim, muito chateado. Eu fiquei tipo, agora que eu entrei no mercado dos podcasts este ano, não há nenhum de jeito. Eu pensava, Pá, nem o fogo, meu. O meu foi nomeado, não é assim de jeito. E fui perguntar o que é que faz falta. Ele disse-me isso, que há falta de diversidade, é sempre igual. É sempre este o tema. Vamos estar sempre a bater nesta tecla. Mas é importante, ele não me conseguiu esclarecer cabalmente, não há nenhum de jeito, mas o que é preciso para ser de jeito? Expliquem o que é preciso. É difícil explicar. É Para porque mim lá é isso, está... é aquilo que já falámos aqui toda esta conversa. Vamos para lá. Ter conteúdo pensante. Vamos para lá. A próxima geração vai ser diferente. Vai Vamos ser ver. diferente. Situações caricatas que tenham acontecido
com a tua pessoa nas redes sociais? Porque isso acontece todos os dias e as redes são propícias a essas coisas. Caricatas. Sim. Não sei, eu recebo muitas mensagens e há coisas que fazem rir. Por exemplo, agora recentemente com o Pedro Teixeira da Mota, eu cheguei muito a um público que eu não chegava já há uns tempos. Eu, há uns anos tive um podcast, não, era um formato de entrevistas com humoristas e era para esse público. Deixei porque na altura entrei na SIC. E agora, do nada, momentaneamente entrei outra vez nesse público e tenho recebido centenas de mensagens do público de Pedro Teixeira da Mota e é sempre com comentários muito a fazer a corte, coisas assim engraçadas, que é sempre engraçado de ler. Aproveitando. Mas é engraçado porque são miúdos, não é? Eu estou apaixonado por ti. Opa! Coisas assim, de miúdos, tipo... Isso é engraçado. 99. 2000. Como assim? Quem é que nasce nessa altura? Tipo, isto não é impossível. E falando do estado das redes sociais em Portugal, porque as pessoas em Portugal e acho que no mundo no geral também, as pessoas portam-se um bocadinho mal nas redes sociais. Eu costumo dizer que as pessoas nas redes sociais portam-se um bocadinho como as pessoas no trânsito, que mandam aquela boca, que dizem aquele palavrão, que se portam mal, afim ao cabo, porque sabem que não vão voltar a ver aquela pessoa nunca mais. O que é que tu achas desse ambiente que se vive na comment box das redes? Há muita ignorância nas redes sociais e há muita vontade de mostrar ignorância, que é um bocado estranho. É por isso que eu gosto de dizer as coisas dessa maneira. Tem que ver com a rapidez com que as pessoas querem mostrar que têm uma opinião. Porque acho que querem ter um sentido de pertença, querem likes, querem o apoio. E ele disse isto, eu vou dizer isto, eu sei que isto vai ser bem acolhido, porque toda a gente odeia este tipo, eu também vou dizer mal dele, porque assim mais as pessoas vão gostar de mim, e vou ter mais likes, e vou ter mais retweets. E muitas vezes, às vezes, podes nem sequer identificar-te muito com aquilo que estás a dizer. Mas queres interromper o silêncio naquela rede social e queres que as pessoas gostem aplaudam. de ti. Sim, e às vezes acho que não acrescentaste muito, não acrescentaste assim tanto, e depois vais ver e está toda a gente a fazer o mesmo, e está toda a gente a falar do mesmo, percebes? Isso é uma das coisas que o Pedro Teixeira da Mota me disse na entrevista, é que ele não gosta de ir atrás do que os outros estão a falar, e eu identifiquei-me um bocado com isso. Eu já cheguei, eu lembro-me, na SIC Notícias acompanhava muito as notícias do dia, e também tinha vontade de mandar uma posta de vez em quando. Faz parte, não é? Sim, e estar vivo é isso, é fazeres barulho, não é? Mas acho que temos de... estás a respirar. Sim. Mas acho que temos de... Eu não sei o que é que as pessoas devem fazer, que as pessoas opinam o que quiser, mas tentar pelo menos não dizer coisas que não tens a certeza. Pensares, refletires um pouco mais antes de dizeres. Não partilhares notícias que não sejam assim tão verdade, ou não dizeres uma coisa só porque alguém que tu gostas acha aquilo. Pensar um pouco mais sobre aquilo que estás ali a deixar para sempre, ou deixar durante um tempo e que vai chegar a não sei quantas pessoas. E sobretudo, quando alguém não diz alguma coisa com que tu não concordes, deixa a pessoa dizer. Deixa de seguir, não é? Claro, porque é que tu vais dar ao trabalho de... E as pessoas dão só ao trabalho de... A não ser que, eu acho que sim, acho que existem discussões saudáveis, não é? E é verdade, completamente. Que acrescentam e pontos de vista diferentes. Mas depois isso vai depender da sensibilidade de cada um. O meu conselho é tentar não partilhar ignorância. E ódio, que está muito ligado. Sim. E que acho que ainda é pior. Sim. Eu costumo dizer que as pessoas mal resolvidas não vão para a internet odiar. As pessoas bem resolvidas não vão para a internet odiar. E o pensamento das pessoas é uma coisa... Isto não é de agora. Isto existiu, só que as pessoas... Só que agora tem um meio onde praticar isto. Exatamente. Não estás no café, estás worldwide. Estás tipo num grande auditório com um megafone. Mas eu sou muito contra o ódio no geral. Eu sou muito do elogio. De dizer as coisas boas dos outros que achas. Imagina, e mesmo que seja para criticar, seja nas pessoas, no ser humano, é inveja, por exemplo. Inveja é uma coisa muito humana e que toda a gente sente uma vez ou várias vezes na vida. E eu acho que é muito importante tu, na tua vida, quando sentes que estás a ter inveja, conseguires desconstruir essa inveja. Porquê que eu estou a sentir inveja desta pessoa? Porque esta pessoa está a fazer uma cena fixe e porque eu também gostava de fazer isto. Então bora agarrar a inveja e transformar em admiração. Porque é muito mais produtivo. Se esta pessoa está a fazer isto e isso me inspira, eu também posso fazer isto ou uma coisa parecida. Mas não vou odiar, não vou gastar energia a odiar ou a invejar esta pessoa só porque ela está no sítio onde eu queria estar. Não, vou trabalhar e vou inspirar-me nisto para chegar lá também. E acho que é muito mais produtivo. E dizeres, ela está a fazer isto bem. Elogiares, dizeres aquilo que pensas sobre aquela pessoa, porque além de ser mais produtivo para ti do que invejares, também vais ajudar aquela pessoa ao dizeres que ela te inspirou de alguma forma, que te ajudou, que te acrescentou.
toda a gente gosta de ouvir um bom elogio e gosta de sentir que foi relevante. Se for verdadeiro, não é? Não estou a falar de graxa, nem de. Não sei como é que tu podes dizer que nas não costas. Tens, com 28 anos não tens sabedoria, Diana Duarte, porque acho que este conselho que tu acabaste de dar em relação à inveja é algo que foi muito, muito relevante. Honestamente. E que concordas, não é? Eu sinto que em ti és uma pessoa muito positiva em relação aos outros, não vês o lado bom que as pessoas têm. Eu gosto de pensar que sim, mas toda a gente é vítima de inveja uma vez ou outra. E isto que tu acabaste de dizer aqui, que de transformar a inveja noutra coisa e na admiração, fez muito, muito sentido. E acho que vai fazer sentido. E não é assim tão difícil de fazer. Não é, eu acho que não, mas é ter aquela capacidade para. Porquê que tu estás a pensar desta forma? Que é isso que nós não fazemos porque não temos tempo, porque a vida é um turbilhão. Mas acho que é mesmo importante e é um caminho. Não digo que é o único, mas é capaz de ser um caminho. Obrigada por este insight. Vou tomar nota. Podemos continuar a falar sobre inveja uma hora inteira. Uma hora é um inteira. tema que eu gosto muito de falar. Não, podemos fazer um podcast só sobre isso. E o futuro das redes sociais? Como é que o jornalismo, não é? Que é a tua área, a área que te apaixona, como é que o jornalismo vai amadurecer nas redes sociais? Eu gostava de ter a resposta para essa questão. Eu gostava de ser jovem ainda. Eu acho que quando os mídias investirem no digital já vou ser idosa. Não estão mesmo. Olha só. Estou numa fase de desilusão profunda. A sério? Porque eles percebem que é essencial, mas não percebem que para ser essencial tem que haver um equivalente monetário, tem que haver orçamento para isto. As televisões continuam a apostar no mesmo público. Continuam a achar-se que o digital tem que ser feito com poucos meios. Exatamente. E tu olhas para os exemplos que já existem, o digital é feito com equipas boas, com equipas de criativos, com equipas de videógrafos, com equipas de grafismo, tal como se faz televisão. E agora usaste uma palavra muito interessante, que é o videógrafo, que em Portugal é muito pouco reconhecido, porque tu tens a coisa dividida. Bem só fazer um videozinho. Exatamente, mas não, o videógrafo é alguém que agarra na ideia, pode começar até na parte criativa, filma, edita, faz pós-produção. Maravilhosos. Eu no Observador conheci um Tiago Couto. Olha, queria entrevistá-lo. Obrigada. Que arrasou no Observador, faz aqueles lives e os vídeos todos que vocês veem. Mas eu fiz o Rota do Palanque, aquele tal formato de política nas legislativas com ele. Ou seja, foi a primeira vez que tive uma equipa em que ele gravava e editava, fazíamos em conjunto a edição. Mas ele nunca tinha feito editado para stories e tinha uma o vertical para ele foi novo. Sim, foi novo, mas era rápido. Ele percebia que tinha que ser rápido, tinha que entrar aqui um separador, tinha que entrar aqui grafismo, e eles não sei que idade que ele tem, talvez 36 anos, ou seja, já não é da minha geração, né? Já acima. Tem mais 10 anos do que eu. Mas fiquei muito surpreendida com essa capacidade de fazes vídeo convencional, vens da televisão, estás num jornal digital, eu convido para fazeres isto comigo e tu fazes isto lindamente. É uma pena não estás a ser aproveitado para continuares a fazer isto, sabendo fazer, porque não assim tantas pessoas sabem fazer isto. Pois não. Editar 15 segundos e teres conteúdo em 15 segundos. Não, porque é tão curto e as pessoas não estão habituadas a trabalhar para esse short term. Aquilo, e há dois tipos de público, que é o que vê aquilo no Instagram que eu fazia e pensa, isto é bem fixe, isto é bem rápido de fazer. Há outro que tem uma noção de vídeo e que pensa, meu Deus, estás louca? Quantas horas é que tu demoraste a fazer isto? Quem percebe de vídeo, olha para aquilo e vê o trabalho que está lá. Percebe, mas quem não vê aquilo tão limado, tão rápido, tens duas. Ou vês que aquilo, ou pensas que aquilo é mesmo fácil, e tipo pessoas na SIC a dizer-me: tu explicas-me como é que funciona o programa, eu faço isto assim. Eu explico como é que funciona o programa, tu fazes isto assim. Eu queria isto fazer para o Premiere. Eu estás a reduzir o meu trabalho. Eu usava 2 telemóveis, passar vídeos de computador para o telemóvel no século. É verdade, tu chegaste a falar comigo sobre isso. Como é que eu passo isto para aqui? Que leva imenso tempo e não sei o quê. Depois de produzires tudo, de gravar, de pensares no guião, tens de passar para o computador, editar curtamente, depois eu fazia umas cortininhas, tudo feito à mão, depois tinhas que exportar para aqui, depois ainda eventualmente terias que pôr GIFs, tens que pôr links, é imensa coisa para uma pessoa sozinha fazer. Completamente. E é uma pena, tu fazias tudo sozinha. Tendo público e tendo-se percebido que chega a público, devia haver um investimento numa equipa. É dinheiro, tem que ser investido e que não está a ser investido. Os meios tradicionais ainda continuam a levar. Há uma falta de sensibilidade de perceber que, imagina, este público que tem. Eu chegava a pessoas normalmente dizemos 15-35, mas eu recebi mensagens de pessoas da idade da minha mãe, por isso aquilo é muito diversificado. Havia pessoas que queriam, que não acompanham de todo, já não leem jornais, já não leem televisão, e tinham ali, os mais jovens, um acesso à informação só por ali, e havia outras pessoas que acompanham muito a informação e tinham ali sabendo os temas, tinham ali uma forma diferente de abordar o tema, mais ligeiro. Claro. Ou seja, há aqui uma falta dos meios perceberem que isto não só está a ser bem feito, como está a chegar a pessoas. Se calhar a mais pessoas do que alguns meios tradicionais. Estás a chegar ao público do futuro.
Yeah. Porque imagina, eu cheguei a receber mensagens de mim a dizer, olha, SIC Notícias é uma marca que não me diz nada, não é? Um miúdo de 15 anos, o que é que a SIC Notícias diz a uma criança de 15 anos? Eu gostava de informação aos 15 anos, não me relacionava assim tanto com a SIC Notícias. E Imagina agora. tu estás a criar uma ligação emocional desde cedo, como os miúdos se coligam com o Want e outros criadores de conteúdo. Um meio de comunicação social, ao relacionar-se com estes jovens, está a dizer-te, eu sou a tua publicação, no futuro é a mim que tu te vens informar. Eu estou a ganhar credibilidade contigo para que um dia tu possas vir a ser meu leitor, meu... ver-me na televisão, percebes? Dependendo se estás a falar do Observador, da SIC, da TVI, da RTP, o que tu quiseres, mas estás a criar uma ligação emocional com aquela pessoa, com aquele jovem que tu queres que seja um jovem informado, que queres que venha a ser um leitor do futuro e que queres que se relacione contigo, porque é isso que tu fazes com as marcas de informação, tu relacionas-te com elas e escolhes as que mais gostas, não é? Sim, completamente. Uma das coisas que mais me gostou ao sair da SIC, do Grupo Empresa, e para o Observador, foi que eu não tinha nenhuma ligação emocional ao Observador. Eu leio o Expresso, é o jornal que eu leio, é o meu jornal. Ou seja, há uma ligação emocional. Com aquilo que eu tropecei naquilo jovem e sinto, quem me dera que mais jovens abrissem o Expresso. Pá, não é um jornal muito apetecível para um jovem, porque é um jornal gigante, com tipo uma data de caras de malta mais velha a falar sobre política. Não tens grande vontade de abrir aquilo. Então, porque é que o Expresso não agarra naquilo e não mete uma pessoa mais jovem a comunicar aquilo, as notícias mais importantes, e entrevistar os intervenientes que aparecem naquela página, dás uma cara às notícias, crias uma ligação emocional com o público, e um dia aqueles jovens podem mesmo vir a comprar o Expresso. Em digital ou não, em papel ou em digital, mas crias ali um vínculo. E é isso que os meios não estão a perceber. Não estão a perceber a riqueza que é investir nisso agora. Por enquanto. Mas para lá vamos. Vai demorar. Preferem meter muppies, gastar milhares de dinheiro, anunciar um Milhões programa, em vez de, os muppies de hoje são estes. É um muppie, é o telemóvel. Completamente. E estamos quase a terminar, Diana, mas eu queria antes fazer-te 2 perguntinhas muito curtas. A primeira é, qual é que é o teu projeto de sonho? Onde ia fazer o quê? É que te sentirias mais realizada? Isto é um bocado redundante, mas é sempre um programa de entrevistas. Ok. Ainda não consegui concretizar a ideia que eu tenho para um programa de entrevistas desde que entrei na SIC, ainda não consegui realizar. É em vídeo. Em vídeo. Agora estou no podcast, mas aquilo que eu gostaria de fazer era um programa de entrevistas em vídeo. Ok. Que teria assim as suas particularidades. Mas entre outros, muitos outros sonhos. Em termos de audiovisual e digital, é um programa de entrevistas. Ok. E vamos terminar, mas antes... Onde é que é o teu cantinho de internet e onde é que as pessoas te podem encontrar? Podem encontrar-me no Facebook, no Instagram e no Twitter com Y Diana Duarte. E estou a pensar a criar YouTube, um canal. Acho ótimo. Só para pôr lá tipo trabalhos que às vezes dizem que as minhas coisas estão muito espalhadas. Agora estive na SIC, estás no Observador e as coisas estão muito espalhadas, e se calhar por meter tudo num repositório, talvez. Acho ótimo. Mas sempre com o mesmo Y Diana Duarte. E um site? Um site, já tens um, não é? Tem. Todo mundo precisa de um site. Tenho-me dito isso também, que eu devia ter um site, mas é um bocado pedante, tipo dianaduarte.pt. Não é de todo. É o mesmo mindset que tu estás a ter em relação ao YouTube. É teres um site também, ou que seja o teu repositório de trabalho. Porque é a tua morada na internet. Toda a gente tem uma casa. Mas é fixe, mas pomos o nosso nome? A minha dúvida é, põe o nome ou põe outra... Põe o teu nome. Não te chamas Diana Duarte? dianaduarte.pt.com dianaduarte.com. Ok. Vamos pensar sempre shoot for the stars. Ok. Mas o que é que vale um site se não tiveres redes sociais para empurrar para lá? Isso é verdade, e tu tens as tuas redes sociais, mas é no site que as pessoas... Vamos pensar isto de um ponto de vista de prático. Quando as pessoas pesquisarem Diana Duarte... Vão para o meu site. Vão para o teu site. Ok. Mas passar o desafio que é... Para ter um site tem que ser um site bom, bem feito. Há sites massacrantes. Vou-te mostrar o meu, está brutal. Ok. Vou ver o teu. E fui eu que o fiz, e eu sou péssima. Sabes fazer sites? Com a ferramenta que eu tenho para te mostrar, qualquer dia vou ser patrocinada por eles, Squarespace. Squarespace. Fazer sites. Já te mostro, mas vais gostar. E foi rápido, foi fácil e está lá tudo. Ok. E é .com? .com. Ok. vanessaamaral.com. Vamos ver isso. Vamos agradecer então aqui à Diana Duarte por ter estado neste episódio dos Antissociais. Obrigada. Espero que tenhas gostado. Gostei muito. Tenhas gostado. Gostei muito de conversar contigo, gostei muito de cerveja. Vou acabá-la agora. 2 corvos, estão a ver? Another customer! Espero que tenhas gostado. Eu estava aqui, confesso que estava um bocadinho receosa porque, lá está, este é o teu mundo, não é o meu, mas achei que merecia uma conversa decente contigo e que isto ficasse registado. E gostei muito da tua postura entrevistadora. A sério? Não achaste jeito para isto? Não, vou ver os outros episódios. Não, atropelar é bom. É? Revela que estás dentro da conversa e estás curiosa. Sim, mas podia ter sido um atropelar tipo com uma bicicleta ou um atropelar tipo caminhão. Estou inteira.
Achas que correu bem? Eu acho que sim. Ótimo, flattered. Vou querer ver este episódio. E os outros também, por favor. Os outros também, vou ver todos. Obrigada. Bem, vamos despedir. Obrigada, Diana. Obrigada. Obrigada, Dois Coros, pelas jolas. E vemo-nos num próximo episódio dos Antissociais.